Nessa aula vamos começar o estudo de relação binária. Inicialmente, a gente viu que é par ordenado e definiu uma operação entre conjuntos chamada de produto cartesiano. Isso foi para preparar o terreno, né, para que a gente entenda o que é uma relação binária, ok? Então, nessa aula vamos fazer a definição de relação binária. O nome relação binária vem do fato de eu estar relacionando dois objetos. E esses objetos serão conjuntos, certo? Então, a relação binária nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos, ok? Então, vamos assumir aqui a existência entre dois conjuntos. Então, sejam A e B conjuntos. Esses conjuntos eu vou assumir que eles são não vazios, ou seja, cada um deles possui pelo menos um elemento. O fato de eu assumir que eles são não vazios é porque se um deles é vazio, o produto cartesiano entre eles a gente sabe que é um conjunto vazio. Aí para que tenha alguma coisa lá no produto cartesiano, eu estou assumindo que eles são conjuntos não vazios, ok? Aí vamos escrever o seguinte, um conjunto R é uma relação, um conjunto R é uma relação binária de A em B. Aí duas coisas aqui, eu estou chamando a relação binária de conjunto R, então a relação binária ela também é um conjunto, tá certo? E a outra coisa existe uma ordem, né? Eu disse ali de A em B, porque se eu disser de B em A, aí já muda, já é uma outra relação binária, ok? Então o conjunto R é uma relação binária de A em B, se R é um subconjunto, se R é um subconjunto de A cartesiano B, ok? Então, eu acabei de dizer que a relação binária de A em B ela é simplesmente um subconjunto de A cartesiano B. E isso também inclui o conjunto vazio, certo? Porque a gente sabe que o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, como eu disse ali que a relação é um subconjunto de A cartesiano B, isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que o conjunto vazio ele também é uma relação binária, pelo fato dele ser um dos subconjuntos de A cartesiano B, ok? Então, qualquer subconjunto de A cartesiano B que você pegar vai ser chamado de relação binária de A em B, ok? Então, vamos tentar escrever isso de maneira mais resumida, mas entenda o seguinte, que a relação binária ela é um conjunto, que no caso ali eu estou representando pela letra R, se diz relação binária de A em B, tá certo? Então vai ter uma ordem entre o A e o B, e eu estou dizendo aqui que a relação ela é um subconjunto de quem? De A cartesiano B. Agora veja que se ela é um subconjunto de A cartesiano B, isso inclui, como eu já disse, o conjunto vazio, e caso não seja vazio, ela acaba sendo o quê? Acaba sendo um conjunto de pares ordenados. Por quê? Porque dentro de A cartesiano B, ele tem pares ordenados lá dentro, ok? Já que ele A e B são não vazios. Então, a relação nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, em que esses conjuntos de pares ordenados saem de onde? Saem de A cartesiano B, ok? Então, vamos tentar escrever isso de maneira mais resumida. Então, você vai dizer que um conjunto R é uma relação. Aí, a partir de agora, ao invés de eu estar dizendo relação binária, eu vou chamar simplesmente de relação. Então, R é uma relação de A em B
R é uma relação de A em B se somente se acontecer o quê? Eu disse lá que ela é o quê? Ela é um subconjunto, certo? Eu disse que a relação binária ela é um subconjunto de A cartesiano B. Aí uma maneira de dizer que um conjunto é subconjunto de outro é você dizer que o primeiro está contido no segundo. Então, R é um subconjunto de A cartesiano B, é o que eu disse aqui no final. Aí isso inclui o fato do R vazio, certo? Vai ser chamado de relação vazia. Aí se R tiver elemento, vai ter que tipo de elemento lá dentro? Ora, como aqui eu só tenho pares ordenados, já que A e B são não vazios, então dentro de R, se R não for vazio, vai ter pares ordenados, ok? Então a relação binária, se ela não for o conjunto vazio, ela vai ser um conjunto de pares ordenados, e esses pares ordenados saem de onde? Saem de A cartesiano B. Ou seja, você pode definir a relação binária como sendo o conjunto dos pares ordenados, certo? Tal que esses pares ordenados são escolhidos em A cartesiano B. Ora, por que eles são escolhidos em A cartesiano B? Eles são escolhidos em A cartesiano B porque a relação é um subconjunto de A cartesiano B. Só que eu não tenho a liberdade de escolher qualquer par, certo? Na verdade, qualquer subconjunto de A cartesiano B é chamado de relação binária de A em B. Agora, na questão, ele vai estar interessado em uma relação específica. Aí ele vai dizer aqui no final que relação ele vai querer. Ele vai querer aqueles pares de A cartesiano B, tá certo? Tais que o x e o y se relacionam de alguma forma. Aí, para dizer que o x e o y se relacionam de alguma maneira, eu estou usando a notação x, tio, y, certo? Esse x, tio, y aqui é simplesmente qualquer relação entre entre o x e o y. Eu posso dizer uma relação assim, o y é x ao quadrado, ou x mais y dá igual a 1, ou x é igual a y, ou x é menor que o y. É qualquer tipo de relação entre o x e o y. É como se fosse a lei de formação, certo? Aqui no final vai vir uma relação entre o x e o y que vai permitir, tá certo? Você escolher os pares de A cartesiano B. É claro que se não tiver nenhum par que satisfaça essa relação, aí vai ser uma relação vazia, vai ser um conjunto vazio nesse caso, ok? Mas é basicamente isso a definição de relação binária. Ela é um conjunto de pares ordenados que saem de onde? Do produto cartesiano de A por B, porque a relação binária ela é o quê? É um subconjunto do produto cartesiano. E não esqueça que isso inclui o conjunto vazio. Aí vamos ver um exemplo, né, para esclarecer melhor essa definição. Então, vamos imaginar aqui o primeiro exemplo. Vamos imaginar que eu tenha uma relação R. Aí, como eu disse lá, a relação ela é o quê? Ela é um conjunto de pares ordenados que saem de onde? Sai de um produto cartesiano. Aí, nesse caso, eu vou dizer que o cartesiano é entre os naturais sem o zero e o próprio conjunto dos naturais sem o zero, ok? Ou seja, o meu A e B da definição são esses conjuntos aqui. Então, a relação é formada pelos pares ordenados desse produto cartesiano, tais que, o tal que aqui eu vou representar por 2 pontos, e a relação entre o x e o y, que é aquele x e o y que aparecia lá na definição, a relação entre eles vai ser o seguinte, eu vou dizer que o MDC entre o x e o y é igual a 1, ok? Dizer que o MDC
entre o x e o y é igual a 1, significa dizer que o maior divisor comum entre eles é 1, isto é, eles não têm fatores primos em comum, ok? Uma maneira de dizer que dois números naturais ou inteiros não têm fatores primos em comum é dizer que o MDC é 1. E aí a gente diz que eles são coprimos, eles são primos entre si ou relativamente primos, certo? Aí, nesse caso, só vai fazer parte dessa relação os pares ordenados desse produto cartesiano, que, por sinal, é infinito, portanto, eu vou ter infinitos pares, só que eu só vou escolher para a relação aqueles pares que obedecem isso aqui, ou seja, cujo MDC entre as coordenadas é igual a 1. Então, vamos listar alguns pares que estariam nessa relação. Já que ela é infinita, não vai dar para a gente construir todos os pares. Aí eu vou apontar alguns pares que fariam parte dessa relação, certo? Aí basta eu pegar pares de naturais não nulos, que o MDC entre o x e o y seja 1. Então, por exemplo, se eu pegar o par 4, 9, né? Como o MDC entre o 4 e o 9 é 1, ou seja, 4 e 9 não tem fatores primos em comum, então o MDC entre eles é 1. Então esse par ordenado, ele vai pertencer à relação, ok? Outro par que pertence à relação, se eu pegar o par 8, 17, ele está no produto cartesiano dos naturais não nulos pelos naturais não nulos e vai pertencer à relação. Por quê? Porque o 8 e o 17... eles têm MDC igual a 1, certo? Eu poderia pegar, por exemplo, o par 3, 5. O MDC entre o 3 e o 5 também é 1. Então, nesse caso, esse par está na relação. Eu poderia pegar o par 16. Eu poderia pegar o par 16, 25. O par 16, 25 também pertence à relação porque, além de estar no produto cartesiano, né, o MDC entre o 16 e o 25 é igual a 1, como ele diz aqui na lei de formação da relação, ok? Então, isso é um exemplo de uma relação binária. Note que ela é um subconjunto desse produto cartesiano. E qual subconjunto eu peguei? Eu peguei o subconjunto que é formado pelos pares ordenados, cujas coordenadas tem MDC igual a 1, ok? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo B. Imagine que eu tenha a seguinte relação. Aliás, vamos supor aqui dois conjuntos. Vamos pegar conjuntos menores agora. Suponha um conjunto formado por menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E suponha um conjunto B que seja formado por 1, vamos pôr menos 1, 1, 2, 3, 4 e 6. Pronto, eu tenho dois conjuntos A e B, certo? E eu quero construir uma relação de A em B, isto é, um subconjunto do produto cartesiano que seja formado pelos pares XY. Esses pares XY são do produto cartesiano de A por B. Aí note que o produto cartesiano vai ter quantos elementos? Ora, o A tem 3 elementos e o B tem 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, certo? Ou melhor, o A tem 6 elementos e o B tem 6, né? Aí 6 vezes 6 vai dar 36. Então, o produto cartesiano de A por B tem 36 elementos. Aí, desses 36 pares ordenados que aparecem A cartesiano B, eu vou querer escolher aqueles em que o y é igual ao x mais 1, ok? Ou seja, a lei de formação da relação
Isso aqui aparece lá na nossa definição como sendo x e o y. O x e o y que eu usei lá na definição foi uma maneira de dizer que o x estava relacionado com o y de alguma forma, certo? Aí nesse caso aqui o x e o y se relacionam dessa maneira, ou seja, o y é igual ao x mais 1, ok? Aí nesse caso, quais os pares que vão fazer parte dessa relação? Como o produto cartesiano aqui é finito, né? É finito, então eu vou ter finitos pares pertencendo a essa relação. Então vai dar para a gente construir todos os pares ordenados dessa relação, ok? Então como é que eu faço? Ora, eu sei que os pares obedecem a essa relação aqui, a essa igualdade. E sei também que o par xy ele é de A cartesiano B. Aí o que é que dá para entender? Que o x é de A e o y é de B. Então o que é que eu vou fazer? Sabendo que o x ele é um elemento do A, o que é que eu faço? Eu pego os elementos do A, vou substituindo aqui. Quando der um y que é de B, aí eu combino, ok? Então, por exemplo, se o x for menos 1, quando eu coloco menos 1 aqui no lugar do x, fica menos 1 mais 1, que é 0. Só que não tem 0 no B. Então, o menos 1 não vai entrar como abscissa de um par dessa relação. O 0, quando eu pegar o x igual a 0, 0 mais 1 dá 1. Tem 1 no B? Tem. Então, vai ter o par 0, 1. O par 0, 1 ele está no cartesiano e satisfaz essa relação, ok? Então, o par 0, 1 é um dos pares da relação. Se eu pegar o x igual a 1, 1 mais 1 vai dar 2. Tem 2 no B? Tem. Então, vai ter um par 1, 2. Ele está no produto cartesiano e vai participar da relação. Se eu pegar o x igual a 2, 2 mais 1 dá 3, tem 3 no outro? Tem. Então, vai ter o par 2, 3. Se a gente fizer o x igual a 3, 3 mais 1 é 4, tem 4 no B? Tem. Então, vai participar também o par 3, 4. Agora, observe que se você pega o último elemento do A, que é o 4, 4 mais 1 é 5, não tem 5 no B. Então, 4 não vai fazer parte da relação. E note que sobrou no A o menos 1 e o 4. E no B também sobrou o menos 1 e o 6, né? Que a gente não usou. Então, eu só tenho esses 4, dos 36 pares de A cartesiano B, a gente só escolheu esses 4. Por quê? Porque a lei de formação da relação só permite escolher esses 4. Esses 4 estão lá no produto cartesiano de A por B, né? Esses 4 são 4 pares lá dentro dos 36 pares ordenados de A cartesiano B, fazendo com que R seja de fato um subconjunto de A cartesiano B. Ok? Nesse caso aí, você nota que a nossa relação ela é um subconjunto de A cartesiano B. Isto isso coincide exatamente com o que eu disse lá na definição, né? Eu disse na definição que a relação ela é um subconjunto de A cartesiano B, ok? Aí isso conclui o nosso segundo exemplo. Eu vou escrever uma segunda observação que é a seguinte, veja, se a relação R ela é um subconjunto de A cartesiano B, qualquer subconjunto de R também vai ser uma relação de A em B, certo? Porque se eu pegar um conjunto S contido no R, sabendo que o R está contido em A cartesiano B, por transitividade o S vai estar contido em A cartesiano B, ok? Então vamos anotar isso. Então note que se S está contido em R e R, vamos fazer assim, note que se R é uma relação
de A em B e S está contida em R, ou seja, R é uma relação de A em B, isto é, R é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. E eu estou assumindo ali que S é um subconjunto de R. Aí a conclusão é que, então, S é também uma relação de A em B. Ok? Esclarecendo o que eu disse, né? O que eu disse foi que R é uma relação de A em B. Dizer que R é uma relação de A em B quer dizer que R é um subconjunto de A cartesiano B. Está contido em A cartesiano B, certo? É o que eu disse aqui quando eu escrevi que R é uma relação de A em B. E a outra suposição que eu tenho é que S está contido em R, ok? Ora, se S está contido em R e R, por sua vez, está contido em A cartesiano B, o que a gente conclui é exatamente o que eu escrevi acima, certo? É que S vai estar contido em A cartesiano B por transitividade, ok? Note que S está contido em R e o R, por sua vez, está contido em A cartesiano B. Aí qual é a conclusão? Que S está contido em A cartesiano B. Aí dizer que S está contido em A cartesiano B é dizer que S é uma relação, de A em B, ok? Então, qualquer subconjunto de uma relação é também uma relação do A no B, ok? Essa é a conclusão que a gente tira dessa observação.